Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo hoje, primeira segunda-feira da semana. Primeira segunda-feira da semana é boa, né, o cabeção? Segunda-feira aí começando a semana. Ainda tô meio lesado vindo do resfriado que eu peguei no final da semana aí, que até fiquei de fora dos treinamentos. Mas agora voltando aí, com tudo, hoje pessoal, a gente já acompanhou a sala ao vivo. Queria pedir para vocês aí agradecer como sempre aí a audiência das nossas lives, que tem sido muito legal, a troca de ideias. É importante demais o que vocês fazem de trocar ideia, elogiar, porque isso a gente vê que está no caminho e vai estar procurando cada vez mais fazer o melhor para poder estar entregando um conteúdo de qualidade para vocês. Queria pedir já para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem aí no canal, porque isso aí que vocês sabem que ajuda. Eu não vou cansar de pedir, porque é o que o canal precisa para crescer. E a gente já está beirando 6 mil inscritos, hein? Eu queria pedir para vocês ajudarem nessa empreitada. Vamos deixar o like, vamos compartilhar com seus amigos, para ver se a gente até o final dessa semana atinge os 6 mil inscritos. Falta pouco, falta um pouquinho mais de 100 inscritos. E eu tenho certeza que até o final de semana a gente vai conseguir bater essa meta, porque vocês são diferenciados, né, turma? Vocês fazem a diferença para esse canal crescer. Então, bora falar aqui do nosso estudo de mercado, o que aconteceu no pregão hoje. Falando um pouco dos acontecimentos, né? O que aconteceu hoje? O pregão ele abriu hoje nessa região aqui de baixo, fazendo sweep aqui já. E a gente estava trocando uma ideia ali na live, logo cedo que começou. O pessoal acompanhou, quem viu aí o pregão, viu o trade que eu fiz. Aquela velha brincadeira, né? Acabei sendo mão de alface, eu saí na minha meta e não saí no alvo final, que poderia ter sido um trade muito bom. Mas é o que eu sempre falo, o importante é botar a meta no bolso, né? Tenha os seus objetivos claros aí, que isso aí faz a diferença. Então, o que eu estava falando para vocês era em relação a isso, tá, turma? A gente tinha aqui esse movimento, né? Onde a gente tinha aqui um imbalance, tá? Deixa eu só marcar ele aqui. A gente tinha um imbalance aqui nessa região, tá? Que foi aonde deu uma operação de compra no primeiro momento que alguns alunos aí pegaram. Nessa primeira descida aqui, ó, foi um movimento bem cirúrgico, onde ele tocou no 50% do imbalance e deu a compra. Foi uma compra espetacular, né? Ela foi praticamente com um candle só. Depois eu acabei entrando na volta. Por que entrando na volta? Até muitos ali no grupo me perguntaram, como assim, Emerson, vender contra esse movimento e tal? Que é o seguinte, né, turma? Esse movimento aqui ele é muito característico do inducement, né? Dos grandes players estarem induzindo. Deixa eu fazer assim melhor. Os big players estarem induzindo o varejo a comprar esse rompimento aqui, ó, tá? Então, normalmente quando acontece isso, ele dá um trade muito bom na volta, tá? E foi o que aconteceu. Eu peguei aqui, quando ele fechou esse candle, na subida aqui, eu já botei a ordem aqui e o stop acima da vela deu um stop de 90 pontos, né? Como vocês podem ver, eu deixei marcado aqui. Quem não assistiu a live ainda pode assistir. Tá lá, eu compartilhei a tela até depois quando eu protegi a operação, né? Eu protegi a operação atrás desse candle aqui. Poderia ter deixado ela aí até mais ou menos o fundo, mas eu resolvi sair na minha meta. E tá tudo certo. Então foi um trade aí que deu um stop de 85 pontos. Na verdade, foi 85 pontos, ó, com o stop acima da vela e o alvo de 625. Foi um trade que pagou aí 7,35 para 1. Inclusive, teve um aluno que é o Jairo, que eu não canso de citar, que ele está sempre ali, está sempre presente, é um nosso parceiro aí, já apoiador do canal. E o Jairo, ele pegou a descida, a subida,
Não, ele pegou a descida, a subida, a descida e a subida. Ele pegou esses 3 trades aqui, ó. Fez minto. Ele pegou a descida, a subida e depois essa meia descida aqui, ó. Até os 50%. Fez 2.000 pontos hoje só operando Smart Money. Então, pessoal, essa é a diferença. Você vai arriscar pouco e ganhar muito, tá? Vocês têm que se acostumar a esses trades de alvo, tá? Porque aqui era uma região muito clara que o preço poderia segurar e segurar muito forte. Tanto é que ele segurou primeiro no imbalance e depois ele foi tocar o order block dos 5 minutos, né? Esse tipo de operação aqui eu já não faço, prefiro no 50%, né? Aqui, como ele tocou, eu não entrei comprado, eu estava aguardando ele voltar para entrar vendido, que a minha expectativa era que o mercado fosse descer. Aí, quando ele faz isso aqui, a gente tem que entender que o mercado não quer mais, né? Ele fez ele pegou a liquidez, já esgotou tudo quanto é lado, né? Aí a gente já vê qual que é a definição dele. E a definição dele é essa aqui, ó. Ele trava no 50% do movimento, faz esse movimento aqui, depois quebra a estrutura, ó. Aqui deu mais uma comprinha para arrastar até essa região aqui, ó, que era a próximo alvo. Então, deu mais um belo tradezinho na compra aí nessa subida até o final do dia, né? Foi uma movimentação bem interessante. E uma coisa que vocês precisam cuidar, que a gente estava conversando, é a seguinte: o pessoal fala, o mercado é de baixa, vamos procurar venda. Não, pessoal, o mercado, ele é por incrível que pareça, ele é de alta, tá? Essa baixa aqui, que a gente está vendo, é a mitigação do movimento de subida que vem fazendo. Então, aqui foi o fundo, e perceba o seguinte, eu até postei essa foto hoje lá no grupo, no Telegram. Nós temos aqui, ó, essa região aqui, ó, e é uma região que tem uma tremenda força compradora. Quantas vezes o preço parou nela e voltou, e hoje não foi diferente. A reação foi justamente em cima dela. Por quê? Porque aqui é uma região muito forte compradora, né? Desse movimento aqui, não, a gente não pode esquecer o seguinte, desse último movimento aqui é a zona premium, aqui é a zona de discount máxima, né, turma? Nós temos aqui, ó, esse movimento com esse fundo, 50%, e aqui nós estamos exatamente em cima da Golden Zone do movimento maior. Então, esse movimento de mitigação aqui, ó, uma hora ele acaba. Então, o que a gente está aguardando agora? Agora nós temos aqui uma situação bem interessante para o pregão de amanhã, né? Porque nesse movimento aqui de uma hora, vamos trazer agora para o 15 minutos. Quando a gente olha o movimento do 15 minutos, tá? A gente vê o quê? A gente vê que o preço fez um choque, né? E eu tenho aqui uma região de order block, tá? Então, assim, ó, o preço, deixa eu só pegar aqui. O preço fez o choque no 15 minutos, né? Então, teve a mudança de característica aqui no 15 minutos, né? Nós temos agora esse range aqui, que é o range válido. O preço está aqui na região dos 50%. E nós temos o que aqui? Aqui a gente tem as regiões mais importantes. Pelo 15 minutos a gente marca essa região aqui, tá? Só que quando a gente filtra para o gráfico de 5 minutos, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que a gente tem esse movimento aqui, que é essa região aqui do 15. Ó, essa região do 15, que o preço já está mitigando ela, tá? Ó, deixa eu só ajustar aqui para corrigir. E depois, quando a gente traz para os 5 minutos, deixa eu só diminuir isso aqui porque está muito grande. Quando a gente traz para os 5 minutos, a gente vai perceber o quê? Que a gente tem uma zona aqui, ó, nessa região aqui. Ó, tá vendo? Estão vendo? Então a gente tem esse order block aqui, tá? Depois a gente tem a região da extremidade do 5 minutos. Aquele cara que foi a abertura de sexta-feira que tentou fazer com que o preço subisse e não conseguiu.
tá? Então, nós temos aqui a região de 50%, zero. O preço está voltando, certo? Lembrem-se, topos e fundos ascendentes, né? Então, muita atenção. Para tomar a posição vendedora, ele precisa quebrar a estrutura de novo para dar continuidade. Caso contrário, a gente vai perceber que esse movimento aqui seria o movimento já do início do pullback do time frame maior, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. E aqui na parte de baixo a gente tem o quê? A gente tem essa outra região aqui que ficou marcada, né? Que foi o order block deixado no pregão de hoje, naquela batida, quando ele bateu e voltou. Então, a gente tem essa região de extremidade aqui embaixo, certo? Com as regiões de oferta aqui em cima. Então, essas são as zonas, as próximas zonas a serem trabalhadas pelo preço, tá? Então, fiquem sempre muito atentos a isso. E uma coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente partir para o dólar, prestem sempre atenção na estrutura macro do preço, tá, turma? Não se confundam com isso. Porque às vezes a gente começa a olhar só os 5, 15 minutos e fala, o preço é de baixa, vai cair. Não, mas tira um pouco o zoom do gráfico, entende a região que o preço está. Porque isso vai ajudar muito a vocês a, de repente, não ter um viés contrário aí e tomar uma decisão um pouco errada, tá? Então, pensem sempre nisso. E no dólar, o que a gente tem no dólar aqui? Ó? O dólar hoje, eu tinha falado que ele poderia buscar aquela região lá de cima, né? Eu avisei no estudo ontem, tomar cuidado com essas áreas de liquidez aqui, que isso aqui poderia ser os stops que ele ia estar fazendo com que o preço fosse para cima. E não deu outra, ó. Stop, galera tenta vender ele e rouba. Outra região que o preço parou na região de topo, né? Galera tenta vender e o preço sobe, porque não fica atento aos detalhes. E esse é o detalhe que, de novo, eu vou passar para vocês agora no final, depois a gente finalizar o nosso estudo. Combinado? Então, o que a gente tem aqui para cima no preço? A gente tem ainda esse order block aqui que não foi mitigado, né? Esse order block aqui dos 5 minutos, ele continua válido, tá? Porque o preço agora ele quebrou a estrutura e veio aqui embaixo, tá? Veio fechar buscar a abertura do dia. Aqui, o que a gente tem? Ó, o preço, o dólar, ele continua aquela movimentação que a gente já viu no time frame maior, que é a movimentação de queda, certo? Só que essa movimentação de queda do dólar, ele está buscando um range dessa quebra de estrutura aqui, tá? Ou seja, esse cara aqui agora. E percebam que ele fez a quebra da estrutura, ó. Agora ele quebrou a estrutura. Então, muito provavelmente, o dólar ele está indo buscar os níveis superiores. E isso aí que vocês precisam ter atenção. O fundamental é aqui. Ele não rompeu o fundo e começou a voltar. Se ele não rompeu o fundo e começou a voltar, e a gente está numa região compradora, né? Que a gente está na região de demanda, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar por operações a favor do movimento vigente, né? Então, a gente vai marcar aqui a nossa FIBO, né? Para a gente estar buscando as melhores regiões, e a gente vai ver que ele tem alvo lá em cima, né? Ó, a gente enxerga que ele tem possíveis alvos lá em cima. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o 15 minutos para fazer essas marcações. E olha lá, ó, a gente tem esse order block aqui do 15, né? Que é o cara, é o alvo extremo lá do topo. Deixa ele marcado aqui, né? E a gente tem essa descida aqui, ó, que a gente não dá para falar assim, tem uma marcação aqui nessa descida. Não, não tem. Né? O ponto tem esse aqui perto dos 50% e depois tem o lá de baixo. Percebam? O máximo que vocês podem fazer no meio do caminho, a gente tem esse outro carinha aqui, do 30 minutos. Deixa eu marquei
que eu fiz aqui? Ah, mudei para o barril de petróleo. Volta para o dólar. O que a gente tem aqui, ó? Se a gente olha o 30 minutos, a gente vê uma região aqui, ó. Esse carinha aqui. Que é um cara que pode segurar o preço, tá? Então, essas são as regiões. Temos essa daqui, tá próxima dos 50, e as outras lá de cima, tá? É aqui que vocês precisam ter atenção para buscar as operações. Na parte de baixo, a gente continua ainda com aquele order block marcado ali embaixo, ele mitigou só o comecinho dele, e as zonas compradoras são ali, tá? Só lembrando, o preço ele está trabalhando aqui nesse range, né? Então, agora ele está fazendo esse movimento e terminou aqui. Amanhã, se ele fizer isso aqui, pode confirmar uma nova operação, né? Porque se a gente perceber aqui, ó, o movimento válido desse cara aqui, tá? Fez a quebra, movimento válido, veio na região de liquidez, veio buscar a mínima do dia, né? Então agora resta saber se ele vai abrir quebrando estrutura para cima ou se vai dar continuidade na baixa. Os dois pontos principais são esses aqui, ó. Esse e esse aqui que vocês precisam ficar atentos, tá? E eles são os pontos que eu vou deixar marcados aqui. Ó, ele tem essa marcaçãozinha aqui, ó. Então a gente vai deixar ela aqui com os dois pontos aqui de atenção para o pregão de amanhã. Beleza, turminha? E antes da gente finalizar, vamos conversar rapidinho aqui sobre as dicas que eu gosto de dar para vocês. E a dica de hoje é em relação aos múltiplos time frames, tá? Tomem muito cuidado com isso. Às vezes vocês ficam olhando só os 5 minutos ou só 15 minutos e aqui pode ter pregar uma peça, né? Que por mais que esse movimento, a gente está enxergando um movimento menor e esse movimento menor, ele é um movimento de quebra de estrutura, a gente não pode deixar de analisar o gráfico maior, né? Então, o gráfico maior, ele é comprador. Então, quando o gráfico maior é comprador, eu sei que se eu estou a favor da tendência, eu vou tomar cuidado com a operação vendedora, mas eu não vou deixar de fazer elas. Principalmente se eu estou na região de oferta. Se você está na região de oferta, você sabe que mesmo que esse trade dê errado, ele vai buscar essa região aqui, ó. Então, pensem nisso, pensem em operar, se for operar contra a tendência, né? Se for operar, apesar que aqui não é contra, aqui você está operando a favor desse movimento porque ele ainda não terminou, né? Procure, desculpa, pelas regiões mais extremas. Isso vai ajudar muito, minimiza os erros, tá? A gente está mostrando que aqui essa zona é a região de 50%, então é uma região perigosa de se operar, tá? Esperem para ver o que o preço vai fazer. Uma dica importante aqui, ó. Aqui nós temos um pullback, tá? Um pullback onde o preço já chegou nos 50%. Ele já trabalhou os 50%. Ó, tá aqui já. Só que, para eu ter uma venda, esse preço, se ele abrir aqui, pode ser que ele dê uma venda. Porque eu tenho esse range aqui. Esse cara aqui. Agora, se ele abrir daqui para baixo, o que eu tenho que esperar? Ele tem que quebrar essa estrutura. Ele teria que fazer isso aqui, voltar, para me dar uma outra venda. Eu tenho que ter uma confirmação, tá? Então, quando vocês pensam em operar vendido, ser operação de risco, não ser operação de risco, todas as operações do day trade são de risco, tá? Só que assim, a operação de compra aqui, ela tem como alvo esses caras aqui. Então, esses order blocks são order blocks de alvo. Se o preço amanhã abre dando continuidade nesse movimento, ele pode chegar no alvo e retrair. Lembrem-se, tá?
Eu falo para ter cuidado com venda contra o movimento. Você tem esse fundo aqui. Se o preço abrir aqui para cima e você quiser arriscar uma venda tua, saiba que essa venda ela tem um range, tá? Que pode ser esse 50%, pode ser esse outro order block aqui embaixo, mas que ainda é uma tendência de alta. Para que ele possa dar uma venda confirmada, esse preço teria que fazer isso aqui, quebrar, voltar e andar. Lembre-se, é sempre isso que ele vai fazer, tá? Sempre é esse movimento que o preço vai fazer. Vocês só precisam alinhar essas coisas. Eu vejo ainda tem muita gente que confunde a questão do order block, dos blocos de ordem, porque tá olhando o bloco de ordem, só tá vendo como setup e ponto de entrada. E não, turma. Bloco de ordem também é alvo. Hoje o order block, aqui o bloco de ordem aqui de baixo, era alvo da venda. E depois era um ponto de entrada da compra. Então vocês precisam identificar isso. Esse bloco de ordens aqui, esse cara aqui, eles são alvos da compra. Quando o preço chegar lá, de acordo com ou conforme ele chegar, vocês vão analisar volume, vocês vão analisar o que vocês quiserem, vocês vão ver se ele vai dar a venda ou não. Mas, num primeiro momento, ele é alvo. Nunca se esqueçam disso. E vocês não podem botar as coisas a risco de graça por conta disso, tá? Saibam sempre o lado que vocês estão operando. Isso vai ser muito importante para vocês não cometerem erros aí, tomar stops bobos, como acontece com a maioria, tá? Todo mundo tá chegando, toma muito stop desse jeito por conta disso. O preço tá vindo aqui, tem um order block vermelho marcado, o cara sai vendendo. E não é assim. Tu tem que olhar um contexto. Nesse caso aqui, é assim. Se o preço chegar aqui, você vai arriscar sair vendendo. Por quê? Porque você está acompanhando o movimento, certo? Se por um acaso ele te estopar e subir, aqui você tem outra venda, porque ele ainda está no movimento de baixa. Agora, se ele te estopar aqui, acabou, não tem mais venda. É assim que funciona o Smart Money. Você tem os pontos de venda validados, os blocos de ordem validados. Se ele te estopar nos dois, é porque o mercado virou, não é porque você está errado. A gente vai estar errado no Smart Money, porque isso faz parte do operacional. Só prestem atenção nisso, beleza? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês hoje. Cuidem os blocos de ordem, cuidem para que vocês não se confundam com order blocks que são alvo e com order blocks que são pontos de entrada. Eles vão ser as duas coisas. O que vai definir isso é a forma como o preço vai chegar no movimento e o tamanho do teu risco, né? Porque assim, o Smart Money a gente já falou, o risco é o 4 para 1 stop 150 pontos. Se ele chegar aqui, você entrar no trade, tá lá, os seus 150 pontos está com o stop protegido e o alvo é ali embaixo, o alvo é coerente? Sim, o alvo é o teste do topo rompido. Então, se ele chegar aqui, ele pode pegar uma venda até aqui para depois subir e paga meu alvo. Tá valendo. É assim que funciona, tá? Você não precisa pegar essa descida até lá embaixo, só precisa pegar a tua meta. E a meta é o quê? O order block de compra, que é um order block que é o teu alvo. É isso que vocês precisam entender. Certo, turma? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso. Vejo vocês no estudo de amanhã. Um grande abraço a todos e até mais.